Hello everyone! Let's go read a text. Vamos ler um texto hoje? Bom, e para ler um texto eu preciso seguir alguns critérios. É bom que vocês saibam. Um primeiro passo que pode ajudar bastante é sempre ler o texto superficialmente uma primeira vez. Dar aquela famosa corrida de olho nas linhas, no texto, para que você se familiarize com as palavras que você já conhece, aqueles termos cognatos que parecem com o português, e para que você também reconheça aquelas palavras em inglês mesmo, verbo to be, are, is, am e algumas outras, que você não consegue fazer uma comparação direta com o português, mas também já consegue reconhecer. So, let's read the text. Então vamos ler uma primeira vez o texto. Vai lá. There was silence, a silence so acute that you could have heard, as the saying is, a pin drop. Actually, somebody did drop what was probably a shoe in the next room. It sounded like a bomb in the hushed atmosphere. Poirot cast a quick glance at the little group of 3 people on his right. Then turned his gaze to the 5 people huddled together on his left, a group of people with frightened eyes. Poirot said quietly, "Let me tell you this, my friends. To investigate a crime, it is only necessary to let the guilty party or parties talk. Always in the end, they tell you what you want to know." Agatha Christie, Death on the Nile. Então, uma primeira leitura só para que você se familiarize com o texto, saber de quem é, saber sobre o que é, etc. Uma leitura bem superficial. Aí sim, numa segunda leitura, nós podemos começar a fazer as identificações. Bom, isso aqui é uma palavra que eu acho que significa isso em português, ela é muito parecida. Olha, bom, isso daqui está meio diferente, mas pelo contexto eu consigo mais ou menos supor o que é. Vamos então fazer uma segunda leitura do texto. Let's go again. There was silence, a silence so acute that you could have heard, as the saying is, a pin drop. Actually, somebody did drop what was probably a shoe in the next room. It sounded like a bomb in the hushed atmosphere. Poirot cast a quick glance at the little group of 3 people on his right, then turned his gaze to the 5 people huddled together on his left, a group of people with frightened eyes. Poirot said quietly, "Let me tell you this, my friends. To investigate a crime, it is only necessary to let the guilty party or parties talk. Always in the end, they tell you what you want to know." Agatha Christie, Death on the Nile. 2 leituras e você já consegue desmembrar esse texto um pouco mais, consegue entender esse texto um pouco mais, nas suas partes e no seu todo. É importante, né? Nós não separarmos a parte do todo. Você entende as partes, mas tem que entender dentro daquele todo. Perfeito? Bom, e aí? Mesmo assim ainda não foi o suficiente? Professor, bom, leia o texto mais uma, até você considerar o suficiente. Fala, bom, agora cheguei num ponto onde eu tive o máximo. E aí você pode ir para as suas alternativas, para as questões. E aí, nas questões, você vai ler a questão, comparar com o texto. Ler a questão, comparar com o texto. Let me help you. Deixa eu tentar ajudar. Vamos lá? O texto provavelmente foi tirado de um romance de aventura. Se essa fosse uma alternativa dentro de uma questão de vestibular, ela estaria mais para o verdadeiro ou mais para o falso? Eu tenho que buscar no texto algo que justifique ou algo que seja uma oposição, algo que se oponha a essa alternativa. No texto, eu posso achar o seguinte: Agatha Christie, Death on the Nile, que está lá no rodapé. O texto é de Agatha Christie, Morte no Nilo. Será que o texto é um romance de aventura? Agatha Christie, ela é consagrada como uma escritora de romances policiais e não exatamente de aventura. Não é uma boa alternativa, não poderia ser considerada muito correta. E uma outra pista que nós temos é a seguinte: to investigate a crime. Investigate, palavra investigar. Crime, crime.
Então se remete muito mais a um romance policial do que, propriamente, um romance de aventura. Perceberam? E, inclusive, é importante que vocês percebam o seguinte, que essa informação não estava propriamente no texto. Havia uma pista no texto, é verdade, mas Agatha Christie ali no final, no rodapé do texto, era uma grande dica para você responder uma questão como essa. E olha, eu já vi muita questão como essa em vestibular. A resposta da alternativa correta, ou a resposta da questão, não estava no corpo do texto, estava no título, no cabeçalho, no subtítulo, ou até mesmo no rodapé. E a gente fica ali olhando para o texto, olhando para o texto, olhando para o texto e não acha. Vamos ver alguns outros casos. De acordo com o texto, o ambiente estava barulhento. Tenho que procurar no texto algo que justifique ou algo que se oponha. Vamos ver? There was silence. There was silence. O there to be, que é o verbo haver, havia silence. O que você acha que é silence? É barulhento? Não, é mais perto do silêncio. Exatamente. Se havia silêncio, eu não posso dizer que o ambiente estava barulhento. Então, é uma oposição. Provavelmente essa alternativa não seria muito boa. Na sala ao lado, alguém atirou um objeto no chão. Na sala ao lado, alguém atirou um objeto no chão. Onde eu posso achar uma justificativa ou uma oposição disto no texto? Somebody did drop what was probably a shoe in the next room. Então, alguém derrubou, did drop, que inclusive é uma construção no passado não muito comum, porque nós usamos o drop no infinitivo e o did na frente, o auxiliar, como enfático. Realmente derrubou, né, o que era provavelmente um sapato na sala ao lado. Então, um objeto no chão, um sapato, eu acho que essa alternativa estaria mais ou menos correta. É claro que para você fazer uma decisão final, essa alternativa teria que estar entre outras e essa seria uma possibilidade de alternativa correta. Nós teríamos que comparar com as outras e ver qual é a mais lógica. Ela satisfaz, seria a melhor alternativa em outras que não tivessem nada a ver, tá ok? Isso é importante também na resolução de testes em vestibular e de uma forma geral, para você comparar. Bom, essa daqui ela é menos ruim do que as demais. Vocês já sabem disso, eu só estou enfatizando. Let's see more examples. Poirot é provavelmente um psiquiatra. Bom, vocês já estão suspeitando a respeito dessa frase. Já há uma suspeita a respeito dessa frase. Poirot era provavelmente um psiquiatra. Vamos ver se nós temos dicas no texto. Let me tell you this, my friends, to investigate the crime. Essas são as palavras do Poirot, né? Deixa eu falar isso. Let me tell you this. Deixa eu te contar isso. Deixa eu contar a vocês isto, meus amigos. Para investigar um crime, se ele está investigando um crime, eu consigo perceber aí muito mais que ele é, por exemplo, um investigador ou um detetive do que um psiquiatra. De acordo com o texto, os inocentes sempre dizem o que se quer saber. Será que isso é verdadeiro de acordo com o texto? De acordo com o texto, os inocentes, as pessoas inocentes, sempre dizem o que se quer saber. Vamos procurar no texto uma dica disso. Let the guilty party or parties talk. Let the guilty party or parties talk. Guilty party. Vocês se identificam guilty? Não? Então vamos adiante. Always in the end, they'll tell you what you want to know. A segunda parte está mais decifrável, está mais interpretável, mais fácil de se entender. Sempre, no final, always in the end, they tell you, eles dizem, what you want to know, o que você quer saber. Bom, já temos uma parte verdadeira, sempre dizem o que se quer saber. E no início, você consegue identificar alguma coisa que pareça com inocentes? Você consegue ali enxergar? Não, não é verdade? Tem nada ali que pareça com inocentes. Então, nesse caso, mesmo que você não conheça alguma palavra, talvez fosse melhor você dizer que não, essa alternativa não é uma boa alternativa. Embora exista categoricamente aí uma justificativa, que é a palavra guilty. Enquanto eu estava falando aqui com vocês, vocês estavam olhando no dicionário, já descobriram o que é? Perfeito, guilty é culpado ou culpados.
Party aí não quer dizer festa, hein? Party aí simplesmente quer dizer grupo de pessoas. Então, deixe o grupo ou as pessoas culpadas ou os grupos de pessoas culpadas falar. Deixe-os falar. E no final eles sempre dirão o que se quer saber. Então, uma outra forma de você resolver as questões é, bom, eu conheço essa palavra, inocentes. Dentro do texto, será que há alguma coisa que pareça com isso? Se você não identifica, bom, você pode optar por escolher que aquela alternativa não é correta. Inocente não tem nada parecido, não consigo identificar. É uma maneira de se resolver. Às vezes você dá um tiro no escuro e infelizmente erra, mas na hora da emergência, bom, alguma coisa precisa ser feita, não é mesmo? E sempre dentro de uma lógica, com o texto. Por isso que eu falo, você não pode separar a parte do todo. Seguindo a ideia completa do texto, você consegue chegar o mais próximo possível do que seria correto. All right? Let's see one more example. Segundo o texto, havia 3 pessoas à esquerda de Poirot. Segundo o texto, havia 3. Todo mundo lembra como é que fala 3 em inglês, não é? 3. E esquerda? Left. Vá para o texto procurando isso. Lá você vai achar. Poirot cast a quick glance at the little group of 3 people on his right. 3 pessoas à direita, à sua direita. Então, se ele está falando na alternativa de 3 pessoas à esquerda, não é verdadeiro. Não seria uma boa alternativa para ser escolhida. O texto diz que os amigos de Poirot investigarão um crime. Os amigos. Vocês lembram da palavra amigos, não é isso? Friends. Investigar, investigate. Crime, crime. Vá para o texto procurando estas palavras. Lá nós acharemos o seguinte fragmento. Let me tell you this, my friends. To investigate a crime, it is only necessary, etc. Já tenho aí a resposta. Deixa eu contar uma coisa, meus amigos. To investigate a crime, para investigar um crime. Então, esse to que está aí não é futuro, é diferente daquele futuro que nós vimos na aula passada, é uma frase diferente, que é aquela coisa de verbo to be mais o to mais o outro que pode significar futuro. My friends, por exemplo, are to investigate, mas eu tenho aí my friends, vírgula, é uma próxima frase, é uma próxima oração. Então, my friends não é o sujeito da frase seguinte, isso está separado. Então, ele simplesmente está dizendo, deixa eu contar uma coisa, meus amigos, para investigar um crime, etc, etc. Então, uma alternativa que não seria muito boa, porque não está dizendo que os amigos investigarão um crime. Perceberam que para resolver, então, alternativas, para eu decidir o que é verdadeiro e o que é falso, eu vou poder lançar mão de um entendimento geral do texto sobre o que é, para eu começar a atribuir algum sentido e ter uma lógica no meu pensamento. 2. As construções também nos ajudam. 3. O vocabulário, palavras cognatas ou não cognatas, aquelas familiares. É isso aí. Pouco a pouco nós vamos conseguir. Practice makes perfect. A prática leva à perfeição. So, try hard, study hard. See you. Bye-bye.